Se eu ganhasse uma moeda pra cada aluno que chega pra mim dizendo "Teacher, eu queria muito conseguir aprender música com inglês. I'd be filthy rich by now, tell you what." Aprender inglês com músicas parece uma ideia perfeita. Tu escuta a tua banda favorita, repete a letra e de repente tu fica fluente. Só que não é bem assim que funciona. Na real, a música pode até te ajudar, mas não é a forma mais eficaz de aprender inglês. E hoje eu vou te mostrar o porquê. E de quebra, a gente ainda vai falar sobre outras formas de como aprender inglês, jogando videogame, com filmes, séries e muito mais. Esse conteúdo de hoje tá completaço. Mas lá no final do vídeo eu vou te mostrar como tu pode utilizar a música de um jeito que realmente vai te ajudar a desenvolver o idioma sem te frustrar. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Quer descobrir tudo sobre como aprender inglês com músicas? Então, bora pro conteúdo de hoje. Point number 1, por que aprender inglês com músicas parece ser uma ideia tão atraente? Se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo já tentou alguma vez na vida é tentar aprender inglês com músicas. Quem é que nunca cantou aquela música favorita tentando enrolar a letra, mesmo sem nem entender nada? A música parece sim o caminho perfeito, tu te diverte, repete várias vezes e o teu cérebro acaba guardando aquele som. E realmente tem motivo para isso funcionar até certo ponto. A música conecta com a emoção. Ela ativa a tua memória, ela é repetitiva. Tu escuta o refrão de uma música umas 20 vezes e parece que ele gruda na tua cabeça. Então sim, eu preciso concordar. Aprender inglês com músicas parece sim ser acessível, fácil e divertido. O problema é que tem muita gente que acha que só com músicas vai conseguir chegar à fluência. E é aí que vem a frustração. Até entende a letra da música, mas na hora de falar, trava. Porque uma coisa é o inglês da música e outra coisa é o inglês da vida real. E é aqui que começa o problema. Muitas vezes as músicas distorcem a fala real para conseguir encaixar dentro do ritmo e da melodia. E é justamente isso que a gente precisa discutir agora no point number 2. O problema da pronúncia nas músicas. De longe, um dos maiores desafios de aprender inglês com música é a pronúncia. E não porque as palavras são erradas. Na verdade, expressões como gonna, wanna, lemme ou gimme são super comuns no inglês do dia a dia. O problema é que quando esse tipo de expressão entra em uma música, muitas vezes elas mudam de forma para conseguir se encaixar no ritmo dessa música. Nas músicas é muito comum, por exemplo, o cantor arrastar as sílabas. Tu acaba nem reconhecendo aquela frase super simples no inglês da vida real. Também é muito comum nas músicas engolir os sons. What do you wanna do? Pode soar como what you wanna do, cantado tão rápido que parece uma palavra só. Mas será que isso realmente é um problema? Pode ser um problema sim, se tu não souber o que cada palavra quer dizer logo de início. Outra coisa que costuma acontecer muito nas músicas é trocar a cadência natural. Frases simples podem ser cantadas fora do ritmo normal de fala. E isso acaba confundindo quem espera escutar o inglês padrão. Vou te trazer alguns exemplos práticos que tu pode procurar depois. Eu não vou conseguir colocar as músicas aqui por causa do copyright. A música Because dos Beatles. O Because vira um cuz, bem suave e arrastado. Wanna Be Starting Something do Michael Jackson. O wanna muito repetido, mas longe da entonação natural de fala. Gimme Shelter do Rolling Stones. O gimme cantado num ritmo que parece uma outra palavra. E aí quando tu não entende essas adaptações de pronúncia, vem a frustração. Tu escuta essa mesma expressão num filme, numa série ou numa conversa real e pensa, ué, mas não foi isso que eu escutei na música. E esse aqui é que é um ponto muito importante. A música, na maior parte das vezes, não vai refletir a cadência natural de fala. Ela estiliza o idioma. E isso pode até soar bonito, mas não vai te ajudar tanto na hora de treinar para conversas reais. E se tu acha que a gente vai parar por aqui, errou! Porque não para por aí. Além da pronúncia distorcida nas músicas, o vocabulário nelas também pode te enganar. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora no point number 3. A ilusão do vocabulário nas músicas. Outro problema de utilizar as músicas como base para aprender inglês é o vocabulário que tem nelas. Tem muitas letras que são cheias de metáforas, gírias regionais e também poesia. Isso até funciona bem dentro da arte, mas não vai te ajudar tanto assim no teu dia a dia. Tem músicas que até nativo precisa parar para entender. Tem algumas expressões que são tão poéticas que muitas vezes não vão fazer sentido fora do contexto dentro da canção. Exemplo prático de música: Bohemian Rhapsody do Queen. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Nem nativo usa isso numa conversa. Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Here we are now, entertain us. É uma frase cheia de sarcasmo e contexto cultural. Do I Wanna Know Arctic Monkeys? Cheia de gírias britânicas que até americano às vezes não entende. Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Metáforas e imagens poéticas que não vão servir muitas vezes para uma conversa real. Aí o que pode acontecer? Tu pode decorar esse monte de palavra e expressão que soa bonito, mas que nunca vão te ajudar em uma viagem, nem em uma reunião de trabalho, ou até mesmo numa conversa com um gringo no dia a dia. E o pior é que se tu tentar usar essas expressões
expressões muitas vezes, pode até soar forçado ou esquisito, e tu não vai querer passar esse tipo de imagem. Porque aquele vocabulário que tava na música não é o inglês prático da vida real. Tá, mas se a música não é um método tão eficaz assim pra aprender inglês, o que é que pode realmente funcionar? Antes de te mostrar algumas outras melhores alternativas, eu quero te mostrar uma solução que eu tenho certeza que funciona, que vai ser útil pra ti e que já foi comprovada por mais de 500 pessoas. Tu por um acaso já conhece o desafio de Destrava Inglês? Se tu quiser começar a praticar inglês de verdade, sem tradução e sem enrolação, aqui fica o convite pra tu participar desse mini curso que eu criei pra te ajudar a aumentar o contato com o inglês no teu dia a dia utilizando as coisas que tu já tem em casa. São 7 dias junto comigo, direto ao ponto, com exercícios práticos pra tu destravar o teu inglês, aprender a pensar no idioma e se livrar totalmente do vício da tradução. E o melhor de tudo é apenas R$19,90 e com garantia total de 7 dias. Caso tu não fique satisfeito com o curso, é só pedir o reembolso que eu devolvo o teu dinheiro sem perguntas. Se quiser fazer parte desse grupo de mais de 500 pessoas que já conseguiram destravar o inglês, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Então agora sim, deixa eu te mostrar outros métodos lúdicos que realmente funcionam e podem ser muito mais eficazes do que somente utilizar a música para praticar o teu inglês. Point number 4, praticando inglês com filmes e séries. Se muitas vezes a música pode confundir o teu inglês, os filmes e as séries são o oposto. Eles são formas muito mais eficazes de tu praticar o teu inglês porque eles trazem o inglês da vida real, o inglês que é falado no dia a dia. Quando tu assiste um filme ou uma série em inglês, tu não tá só ouvindo palavras soltas. Tu vê gestos, expressões faciais, o contexto da cena onde aquilo ali tá acontecendo e tá sendo falado. E isso ajuda o teu cérebro a ligar o som que tu tá escutando ao significado sem tu precisar recorrer à tradução. E tem um outro ponto importante aqui. Nos filmes e séries, as falas se repetem. Por exemplo, expressões como What's going on? Are you kidding me? Come on! Costumam aparecer em vários episódios. Ou seja, tu aprende inglês que é útil pro teu dia a dia e que realmente vai aparecer nas conversas. Quer mais exemplo prático? Bora! Pensa em um seriado e um sitcom como Friends ou How I Met Your Mother. O vocabulário dessas séries gira em torno de situações do cotidiano. Pedir comida, falar sobre trabalho, relacionamentos, amizade. Esse é o tipo de inglês que tu já pode utilizar na tua próxima viagem. Ou em uma reunião com um gringo, por exemplo. E tem mais uma coisa, ao contrário das músicas, nos filmes e séries, a pronúncia tende a ser muito mais natural. Não vai ser distorcida como nas músicas. Claro, tem sotaques diferentes, tem gente falando rápido, mas é exatamente isso que treina o teu ouvido pro inglês da vida real. E se tu quiser saber um pouquinho mais como entender e utilizar filmes e séries para praticar o teu inglês, eu já gravei um vídeo completo sobre isso que já tá aqui no canal. Nesse outro vídeo eu te mostro estratégias práticas para tu tirar o máximo de proveito desse tipo de hábito. Então se tu curte muito assistir filme e série, por que não utilizar isso a favor para tu aprender inglês? É só clicar no cardzinho aqui em cima para deixar esse vídeo salvo para tu assistir depois, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar também. Agora, se tu já tá achando que filmes e séries são mais eficazes do que música para aprender inglês, tem uma ferramenta que é ainda mais poderosa: os videogames. Sim, são os games. Eles te colocam dentro da ação e exigem que tu utilize o inglês na prática, que é justamente o que a gente vai falar agora no point number 5. Videogames para aprender inglês. Os games vão ainda mais além do que filmes e séries, porque tu não tá ali só como espectador consumindo. Os games te trazem um nível a mais de imersão no inglês. Tu fica imerso, tu precisa prestar atenção, tu precisa entender pra jogar, senão tu não consegue avançar. Enquanto na música tu só escuta, no game tu interage. Tu tem que ler diálogos, ouvir instruções e responder com ações. É inglês ativo e não passivo. Bora trazer mais alguns exemplos agora de games. Jogos de RPG como The Witcher, Final Fantasy, Skyrim. Tu lê diálogos inteiros, escolhe resposta e interpreta instruções. Isso treina o teu reading e o teu listening ao mesmo tempo. Em jogos de estratégia como Civilization, Age of Empires, tu precisa ler e tomar decisões rápidas. Isso é praticamente como se fosse uma reunião em inglês, só que muito mais divertida. Agora, se tu quiser realmente tirar o máximo de proveito dos games para aprender inglês, aqui tá o pulo do gato. Jogar online em servidores nativos. Quando tu entra em um servidor norte-americano ou europeu de algum game, tu vai cair em partidas que as pessoas só falam inglês. E aí sim o jogo vai mudar de nível. Tu vai receber comandos em tempo real, vai improvisar a resposta, vai negociar, vai discutir estratégia. Isso é basicamente uma sala de conversação disfarçada de diversão. E se alguém rir da tua cara ou algo do tipo por algo errado que tu falou, tu provavelmente nunca mais vai ver aquela pessoa na vida, então who cares? Quer mais exemplos? Então toma. Fortnite, Call of Duty, League of Legends, o LOLzinho. Se tu jogar em um servidor BR, tu vai falar português. Mas se tu mudar pro servidor norte-americano, tu vai treinar inglês real, com gírias, sotaques e velocidade natural de fala. Mas é muito difícil, Rodrigo, não tem como. Olha, eu tô falando isso por experiência própria. Eu não aprendi inglês só dentro de escola, dentro de curso. Eu desenvolvi boa parte do meu inglês
jogando World of Warcraft com amigos que eu fiz na gringa. E esse é o grande diferencial. No game, tu não vai ficar só repetindo frases prontas. Tu vai viver essas situações em inglês. Tu tá exercitando conversação sem nem perceber que tu tá praticando. E já que a gente tá falando sobre alternativas diferentes pra tu praticar o teu inglês, eu já fiz um vídeo inteiro sobre como tu pode praticar inglês utilizando inteligência artificial, o Google AI Studio, por exemplo, que pode virar o teu parceiro de conversação em inglês. Se tu quer explorar como a inteligência artificial pode turbinar o teu treino de inglês, já clica no cardzinho aqui em cima pra deixar esse vídeo salvo pra assistir depois, que eu tenho certeza que tu vai adorar. Rodrigo, eu cliquei no vídeo achando que tu ia mostrar como aprender inglês com música. Calma, relax, chill out. Tu não precisa abandonar a música de vez. Eu vou te ensinar agora como tu pode utilizar a música pra aprender inglês do jeito certo e sem te frustrar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, se esse vídeo já tá clareando a tua visão sobre como aprender inglês, presta atenção no joinha aqui embaixo no vídeo, porque ele vai brilhar agora quando eu falar essa frase. Smash like e já te inscreve no canal aqui do English Drops, pra continuar recebendo as melhores dicas sobre como aprender inglês sem utilizar a tradução. Tem vídeos novos toda semana e quizzes todo dia pra tu praticar o teu inglês aqui na aba de posts do canal. Let's go to point number 6, shall we? Como utilizar a música do jeito certo para aprender inglês? Tá, vamos ser justos aqui. A música não é inútil e eu nunca disse isso. O problema é achar que ela sozinha vai te deixar fluente. O jeito certo é utilizar a música como um complemento, como uma das ferramentas que tu vai utilizar para praticar o teu inglês. O primeiro ponto aqui é o seguinte, ela é ótima para tu praticar o teu listening. A repetição ajuda o teu ouvido a captar as conexões e os sons. Tu começa a perceber onde as palavras se juntam e onde que os sons são muitas vezes engolidos. Outro ponto, as músicas são excelentes para tu entender a pronúncia conectada das palavras, que é algo que é muito importante e frequente no inglês. Lembra aquelas expressões que eu falei antes? Gonna, wanna, lemme? Elas aparecem com muita frequência nas músicas. Tu ouve uma música várias vezes e o teu cérebro vai se acostumando com a sonoridade. E isso vai te ajudar sim quando tu estiver escutando uma fala em uma conversa real. Outro ponto importante, a música te ajuda a internalizar e memorizar expressões simples. Um refrão curto pode sim ficar grudado na tua cabeça e se tornar um vocabulário que tu vai ativamente utilizar. Um exemplo de refrão que eu tenho certeza que muita gente vai conhecer. Don't stop me now, I'm having such a good time. Cantar não é o meu forte, já deu pra perceber, né? But anyway, let's just move it. Enfim, canta junto, deixa a melodia grudar. Não importa se tu canta bem ou se tu canta mal. Pausa a música, fala essa frase em voz alta, no ritmo natural da fala. Assim tu vai treinando a tua compreensão do som e aprende como reproduzir ele. Então a grande sacada aqui é essa. Utiliza a música como um treino leve e divertido, mas não espera que ela vá substituir práticas mais eficazes, como filmes, games, séries, conversação ou o desafio de Strava. Então agora vem o ponto final de conclusão. A música é o tempero, mas não pode ser o prato principal. Então bora pro point number 7. A música como complemento e não como método. Bom, então se tu chegou até esse ponto no vídeo, dá pra ver que sim, a música tem o seu valor no aprendizado do inglês, mas a gente precisa aprender a colocar ela no lugar certo. A música sempre deve ser um complemento e não um método principal. Ela pode te inspirar, te aproximar do idioma, te dar prazer no processo, o que é algo que é muito importante. Mas se tu quiser construir uma base sólida no inglês, tu vai precisar sim de ferramentas que simulem o uso real da língua. Então todas essas outras ferramentas que eu trouxe aqui no vídeo vão te ajudar a treinar o teu ouvido, a tua fala e a tua capacidade de se virar em situações reais. E a frase que tu precisa guardar aqui é essa: a música inspira, mas ela não te ensina sozinha. Usa a música assim para manter contato com o inglês todos os dias, para criar uma conexão emocional com o idioma. Mas não te engana achando que cantar junto com a tua banda favorita vai substituir uma conversa real ou a prática de escutar o inglês de uma forma mais natural em filmes e séries. Agora, caso tu queira reforçar ainda mais o teu inglês e ter um ambiente de prática constante, deixa eu te convidar para uma sessão especial que tem aqui no canal, o English Drops Club, que é a nossa área de membros. No English Drops Club, tu entra em uma comunidade ativa aqui no YouTube. Quem é membro tem acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos exclusivos para membros nos meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que são publicados aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives, e o teu nome nesse lindo mural de membros que aparece em todo final de vídeo. Thanks to all the English Drops Club members. Your support is extremely important. Se tu quiser virar membro, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Agora deixa eu falar um negócio, de repente a música nem seja o maior dos problemas pra ti. Talvez o teu problema seja a vergonha de abrir a boca pra falar inglês com alguém. E se esse é o teu caso, eu já tenho um vídeo perfeito pra te indicar pra tu assistir agora. É só tu clicar nesse vídeo aqui do lado pra tu aprender como vencer a vergonha de falar inglês. Porque esse vídeo vai complementar perfeitamente tudo que tu aprendeu aqui nesse vídeo de hoje. Porque não adianta só consumir inglês, tu precisa também conseguir falar sem medo. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.